Os Cavaleiros da Távola Redonda. Do mágico Merlin e sua lenda. E assim, onde a lenda se confunde com a história, conta-se que um certo mágico chamado Merlin Isto foi há muito, muito tempo. E tudo aconteceu porque nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os homens. Os demônios, rangendo os dentes de despeito, decidiram convocar os espíritos das trevas e juntos deliberar qual seria a melhor maneira de anular a obra do Salvador. Concordaram então fazer nascer um homem que tivesse origens satânicas e para tal, um deles foi mandado à Inglaterra para apossar-se do coração de uma jovem e solitária camponesa. Tomando a forma humana, o maligno tantas fez que conquistou a moça e com ela se casou. A aventura da donzela, porém, pouco durou, pois nem bem dera à luz um filho, o marido sumiu e dele nunca mais se ouviu falar. Abandonada e só, a pobre moça refugiou-se na sua amargura. Certo dia em que grande era o seu pesar, ouviu claramente a voz do recém-nascido. Mãe, não se aflija, tudo vai se arranjar. Espantada ao escutar aquelas palavras vindas de uma criança de poucos dias, a pobre mulher correu à aldeia em busca do seu confessor. Aconselhe-me, santo homem, tenho muito medo. Receio, disse o confessor, que este menino seja filho de um demônio. Assim mesmo, nem tudo está perdido. Batize o menino e depois vá para um convento. Lá encontrará a paz que necessita, entregando-se inteiramente às orações e à penitência. Assim fez a desditosa mãe. Juntou suas coisas, batizou o menino e recolheu-se ao convento próximo. Por longos anos, nada interrompeu a calma e a tranquilidade daquelas duas vidas. Naqueles tempos, ocupava o trono da Inglaterra o rei Menes. Levado pela ambição, vertigeiro, senescal do rei, conspirava contra ele. E não demorou a convencer os barões que o monarca era incapaz. E de traição em traição, fê-lo assassinar, ocupando seu lugar. Menes, contudo, tinha 2 irmãos, Úter e Pendragão, que por milagre conseguiram fugir à sanha dos assassinos. Vertigeiro, no entanto, jamais teve sossego. A todo instante via surgir à sua frente os 2 irmãos vingadores. Assim, temeroso, mandou chamar os melhores arquitetos e pedreiros do reino, ordenando-lhes que construíssem uma alta e inacessível torre, onde ele, o rei, estivesse a salvo de qualquer ataque. Assim foi feito, e a torre já se levantava imponente e sólida, quando de súbito desmoronou-se com estrépito. Novamente foi erguida e outra vez veio ao chão. O fato repetiu-se por 2 vezes seguidas,
sem que os construtores atinassem com a razão daqueles imprevistos desabamentos. Vertigeiro, assustado, mandou chamar os doutores das ciências e os astrólogos do reino. Estes conferenciaram e confabularam por dias seguidos até que chegaram a uma conclusão. Seria preciso, disseram eles ao rei, que se encontrasse e matasse no reino uma criança cujo pai houvesse desaparecido logo após o seu nascimento. Guardas foram mandados aos 4 cantos do país. Tragam-me essa criança, ordenara o rei. Longe dali, um jovem chamado Merlin divertia-se com os companheiros em alegres brincadeiras. Ao ver os emissários do rei, foi-lhes ao encontro e disse sorrindo: Não procurem mais, ó guardas. É a mim que o rei quer, mas notem bem, vivo. Levem-me a ele sem mais demora, ele saberá o que fazer. Os guardas do rei Vertigeiro obedeceram ao menino, visivelmente espantados com tais revelações. A seguir, Merlin beijou a mãe e se dispôs a segui-los. Chegando à presença do rei, o jovem foi logo dizendo muito à vontade: Vossa Majestade espera construir uma torre justamente no local onde dormem 2 ferozes dragões? Pois bem, sentindo esse peso enorme sobre os corpos, eles se enfurecem e se contorcem, provocando o desmantelamento dos alicerces. Como vê, nobre senhor, é esta a razão pela qual a torre não se mantém de pé. Imediatamente os trabalhadores puseram mãos à obra e começaram a cavar um grande buraco. Apareceram então 2 enormes dragões, os quais, ofuscados pela luz do dia, atiraram-se um contra o outro em luta feroz. Quando a noite chegou, a luta ainda continuava, mas ao amanhecer o dragão branco abateu o vermelho. A seguir, debilitado pela luta, desabou com estrondo, sucumbindo também. Perplexo, o rei perguntou ao jovem Merlin o que significava aquilo tudo. O dragão vermelho é o rei, disse ele, e o branco representa os 2 irmãos Úter e Pendragão, que lhe cuidarão, vossa majestade. Estava certo Merlin, pois não demorou muito e os irmãos Úter e Pendragão, à frente de numeroso exército, derrotaram Vertigeiro. Pendragão foi então eleito rei da Inglaterra. Sabedores das habilidades de Merlin, os 2 irmãos se apressaram em mantê-lo junto de si. Naqueles tempos, os saxões, reunidos em imensas hordas, preparavam-se para atravessar as fronteiras do país. A luta foi encarniçada e feroz, mas por fim os saxões foram vencidos e repelidos para além das fronteiras, deixando, no entanto, Pendragão morto no campo de batalha. Merlin, com um passe de mágica, fez vir da Irlanda gigantescas pedras, com as quais mandou construir imponente mausoléu, digno de Pendragão, o rei morto. Úter, sob o nome duplo de Úter Pendragão, ocupou o trono. Certo dia, quando conversavam, o rei Úter, curioso, quis saber das origens de uma certa mesa lendária. Merlin, indagou o rei, tu que tudo sabes, explica-me agora o que quer dizer a tábua do Santo Grau. Merlin então disse ao rei que aquela mesa fora construída por José de Arimateia como lembrança da última ceia. Disse mais: em volta dela só poderiam tomar assento os puros de coração e os cavaleiros de grande bravura.
e acrescentou: há nela um lugar vazio, destinado ao mais corajoso, ao melhor dos cavaleiros do mundo. Vossa Majestade, concluiu Merlin, pode bem inspirar-se neste exemplo e instituir uma mesa igual. Deus o abençoaria por isto. Bem pensado, Merlin, disse o rei. Farei como dizes e a mesa chamar-se-á Távola Redonda. Vai e escolhe 50 cavaleiros dos mais valorosos. Ficaremos em Carduel, no país de Gales. Conta-se que depois de instalada a Távola Redonda, um dos cavaleiros escolhidos tentou ocupar o lugar vazio. O castigo foi imediato. O desditoso desapareceu para sempre, tragado que foi pelas profundezas da terra. Desde então, o assento vazio foi chamado de o trono perigoso. Com o passar do tempo, chegou o Natal. O rei Uther Pendragão, para comemorá-lo, chamou à corte de Carduel todos os seus barões vassalos. Entre os agraciados com o honroso convite estava o duque de Tintagel, que se fazia acompanhar de Igrana, sua linda esposa. Mal lhe pôs os olhos, Pendragão enamorou-se doidamente pela loura duquesa. O duque percebeu o acontecido e, não querendo ofender o rei, retirou-se com seu séquito na calada da noite, levando para Tintagel a jovem esposa. O rei ofendeu-se com tal atitude e enviou emissários ao duque, ordenando-lhe que retornasse a Carduel. Este se fez de surdo, e o rei, irritado, declarou-lhe guerra. O castelo foi cercado e o duque, ao tentar uma surtida, na esperança de romper o cerco, foi abatido por uma flecha perdida. Nunca mais voltou aos seus. Pendragão, penalizado pela morte do duque, que sabia ser leal e corajoso, ofereceu à duquesa uma certa consolação, pedindo-lhe a mão em casamento. Nisto aí estava por certo o dedo de Merlin. Igrana, só em indefesa, aceitou de bom grado o gentil oferecimento, e o casamento foi celebrado secretamente para que o povo não soubesse do verdadeiro motivo que causara a guerra. Quando, um ano depois, nasceu-lhes um filho, pelas mesmas razões o acontecimento foi mantido em segredo. O menino, chamado Arthur, foi entregue a Merlin e este confiou a guarda do fiel barão Antor. Uther Pendragão, por algum tempo ainda, reinou feliz e em paz. Novo ataque dos saxões, dessa vez mais vigoroso, foi fatal para o rei. Embora ferido, ainda pôde vencer o inimigo, mas não sobreviveu à vitória. Morreu pouco tempo depois. Morto Pendragão, os barões pediram a Merlin que os ajudasse a escolher o novo rei. Merlin nada disse, nada fez, apenas pediu-lhes que esperassem pelo Natal. Chegado o 25 de dezembro, todos se reuniram na Catedral de Londres. O arcebispo, erguendo as mãos para o céu, implorou ao Rei dos Reis que os iluminasse naquela escolha. Mal saídos da igreja, avistaram bem no centro da praça uma gigantesca bigorna, na qual se achava encravada uma espada. Aproximaram-se todos e puderam ver com espanto que ela tinha uma inscrição com letras douradas.
Aquele que desencravar esta espada será o rei da Inglaterra, eleito por Jesus Cristo. À vista daquela inscrição e para acabar de vez com as discussões que se seguiram, o arcebispo decidiu rezar ali mesmo, na presença de todos, uma solene missa de agradecimento. Depois, 200 e tantos homens, escolhidos entre os mais nobres e valorosos do reino, cada qual de per si, tentaram desencravar da bigorna soberba espada. O sol já ia alto quando os nobres desistiram, e a espada lá continuava, desafiando os mais capazes, firmemente encravada na bigorna. Cansados, os barões resolveram fazer uma trégua antes de reiniciarem as tentativas. Exercitavam-se agora entre si, depois de terem se reconfortado no delicioso vinho e na caça suculenta do almoço. Entre muitos encontrava-se ali também o barão Antor, que se fazia acompanhar de 2 filhos, Kay, o mais velho, e Arthur, o mais jovem. Querendo disputar com os outros nobres, Kay pediu a Arthur que lhe arranjasse uma espada. Obedecendo, o jovem saiu e atravessou a praça deserta. De repente, deu com a bigorna e a estranha espada encravada nela. Agradecendo aos céus por aquele presente inesperado, o jovem segurou no punho da espada e, com a maior facilidade, retirou-a da bigorna, como se o fizesse de uma bainha. Satisfeito, retornou para junto de Kay. Achei-a na praça, disse simplesmente. Estava encravada numa bigorna. Espantado, Kay correu para o pai. Veja, pai, tenho a espada da bigorna, sou o novo rei da Inglaterra. Antor, que observara a cena, replicou: Não, filho, já que foi Arthur que desencravou, a ele pertence a coroa. E dirigindo-se ao jovem, Arthur revelou: Não sou teu pai, és filhos de Uther Pendragão. Corre à praça e recoloca a espada no seu lugar. Quando chegar o momento, tu a retirarás outra vez na presença de todos os barões. Confuso com o que ouvira, Arthur, entretanto, obedeceu. Antor dirigiu-se ao arcebispo e pediu-lhe que deixasse o rapaz tentar desencravar a espada diante de todos. Arthur segurou a espada pelo punho e retirou-a da bigorna pela segunda vez sem o menor esforço. Vendo aquilo, o arcebispo aproximou-se dele e beijou-o na face, como era de uso, proclamando-o rei. Os barões não queriam acreditar no que viam. Era difícil para eles reconhecer naquele obscuro rapaz o novo rei da Inglaterra. Exigiram então que Arthur repetisse o feito durante as festividades da Candelária, e pela 3ª vez o jovem retirou a espada da bigorna. Foi então que Merlin falou: Nobres barões que me ouvem, estáis vendo Arthur, filho de Uther Pendragão. Curvai-vos diante de nosso rei, pois hoje mesmo será coroado. Aparentemente convencidos, retiraram-se os barões. Não demorou muito e alguns deles rebelaram-se contra a soberania de Arthur, e uma guerra interna teve início. Arthur partiu para o combate e, ajudado até por camponeses, armados de foices e forcados, submeteu uns e repeliu outros. Sua bravura e a famosa espada muito contribuíram para isso. Arthur retirou-se então para Logres, onde instalou sua corte, depois de recompensar regiamente os vassalos fiéis.